Bom dia, que ele seja repleto da paz do Senhor. Digo outra vez, bom dia, que ele seja repleto da paz do Senhor. Vamos dar continuidade agora aqui. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico comentado, né? E estamos aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo escreve São Marcos. As visualizações têm sido muito poucas. Se você que tem poder aí de melhorar a visualização, às vezes você está bloqueando, experimenta abrir para você ver, Deus vai se agradar disso e você vai ser mais abençoado, você, sua família, porque Deus, Ele abençoa a quem ajuda na obra dele, tá bom? E diz assim, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Nós nos lembramos que ele estava no mar, ontem nós lemos, e deu aquela grande tempestade, aí teve bonança, aí eles atravessaram e chegaram do outro lado. Aí saiu ao encontro dele um homem com espírito imundo, o qual, versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Mesmo com correntes, ele não podia ser preso. Não dava para ele ser preso, porque ele rompia as correntes, tamanho era a possessão maligna nele, não é? E 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era um homem que estava possuído por demônios, né? Há pessoas assim, às vezes não são agressivas, às vezes são aparentemente mansas, mas estão possuídas por demônios. E isso aí é grave, isso é grave. Então, mas ele teve sorte que naquele dia ele se encontrou com Jesus. 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, porque o demônio conhece Deus. O demônio conhece Deus. Lá em Tiago 2,19 diz assim, creis que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Eles creem, eles sabem quem é Deus, eles viram Deus. Os demônios, os anjos caídos, Satanás, os caídos e os comparsas dele, conhecem Deus e sabem quem é Deus. E ele correu e adorou a Jesus. 7, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele pediu para não mexer com ele. 8, abre parênteses, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Fecha parênteses. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí, alguém viu Jesus falar com aquele endemoniado que estava com uma legião de demônios, né? Com uma quantidade imensa de demônios, e Jesus conversou com ele. Já teve até programa de rádio que a pessoa conversava com o endemoniado, com o demônio. Aí fala, não, mas Jesus conversou. Mas Jesus é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou.
Agora, nós não temos que estar com conversa com o endemoniado. Nós temos que repreender em o nome de Jesus. E em meu nome expulsarão os demônios. É no nome dele e acabou, e não tem conversa, né? Nós não temos que ter conversa com o endemoniado, com o demônio, né? Então foi Jesus, né? Não foi qualquer um, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo, assemelhados a Ele, mas não igualmente. Então temos que ter cuidado, né? Não pode. Uma vez um irmão foi conversar com o demônio, lá estava endemoniado, o endemoniado agarrou no pé dele e ele ficou apavorado. Então tem que ter cuidado. 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Abre parênteses, eram quase 2.000, fecha parênteses, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, porque causa temor o que Jesus pode fazer. Você que está ouvindo, você que está controlando aqui o vídeo, controlando a live, dê a oportunidade de Jesus mostrar-se a você. Jesus vale mais do que todas as riquezas da terra. Só tem paz, a verdadeira paz, quem tem Jesus. Às vezes você tem perguntado a si mesmo: por que eu não tenho paz? Eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanto poder. Não, um poder efêmero, um poder abstrato, um poder que não vira nada, né? Porque a vida pode acabar a qualquer instante, mas quem entrega o caminho dele ao Senhor e confia no Senhor, ele tudo faz em favor daquela pessoa. Experimente, dá uma oportunidade de Jesus cuidar da sua vida. Eu era contra Jesus, conforme muitos, mas no dia que eu me reconciliei com Deus por Jesus Cristo, conforme diz, segundo aos Coríntios 5,18, né? E isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Então a minha vida mudou e a sua também pode mudar. E aí o povo ficou apavorado, porque apavora, o poder de Deus apavora. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus, porque o poder de Deus muda as coisas. E eles temeram. 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Expulsaram, tiraram Jesus de lá e ficaram com medo de Jesus, com medo do que pudesse acontecer, né? Não sabendo que estava ali um que poderia estar com eles abençoando-os. Já tinha trazido uma grande bênção, que é a libertação. Como que aquele homem não havia apavorado tantas pessoas, aquele possesso, né? Aquele endemoniado, coitado, né? Ele foi liberto e aquele povo também recebeu, compartilhou dessa libertação. 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Já o endemoniado, que já estava, o ex-endemoniado, queria ficar com Jesus. Ficar com Jesus é o maior privilégio que a pessoa pode ter.
É por isso que nós estamos aqui sendo preparados para estar com Ele. Ele diz em João 14,3, para quando eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que ele fez. 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto no mar. Diz aqui que ele anunciou quão grandes coisas, né? No Salmo 126, versículo 3, diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos vivos aqui nesse momento. Eu posso cair dessa cadeira aqui morto, com um infarto, um AVC, qualquer coisa, ter uma síncope e cair aqui, né? Mas Deus está mantendo a minha vida. Foi Ele que deu a vida. A vida é o primeiro dom, o primeiro presente de Deus para nós. Quando nós nascemos, nós recebemos a vida de Deus. Agora, melhor do que a vida é a vida eterna. A vida eterna. Todo mundo, se eu pudesse comprar, mas não compra. Ela está com Jesus. Ele dá a quem faz a vontade dele. Hebreus 10:36 diz, necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E a promessa é a vida eterna. Está em 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quem que não quer vida eterna? Se pudesse, compraria, né? Então tinha outra grande multidão. 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Era um homem que ele era grande, era principal, um dos principais da sinagoga. E ele prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, né? Deveria ser um fluxo pequeno, fosse muito, ela poderia chocar, né? E aquele fluxozinho, perdendo um sanguezinho, vinha a menstruação dela, mas continuava aquele fluxozinho, né? E fazia 12 anos, e o 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Quando uma mulher estava assim, sangrando, era considerada, às vezes, até o período menstrual, e ela estava sangrando, essa mulher era considerada imunda. Ela não poderia estar em roda de pessoas. Mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar coisas boas de Jesus, o que Jesus fazia, do que ele era capaz. E ela falou, eu vou procurar esse Jesus, eu já gastei demais com os médicos. Nesses 12 anos eu não consegui, não obtive um resultado favorável. Eu preciso encontrar Jesus. Às vezes você hoje, nesta manhã, está nessa situação, passando por algo que você precisa ter um encontro com Jesus. Você tem dinheiro, você tem tudo que pode ter, você tem, mas não tem a paz de Deus no seu coração, na sua vida. Você precisa ter um encontro com Jesus. Nós precisamos estar com Jesus. E aquela mulher, ela chegou por detrás dele, tocou nas vestes dele. 28, porque ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
ela entendia assim. 29, e logo se lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, só de tocar nas vestes de Jesus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? 31, disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Jesus, meus irmãos, ele percebe quem está buscando ele. Não é porque ela tocou, não, é porque ele percebe, ele percebeu. Tem alguém me buscando, tem alguém querendo algo de mim, precisando de mim. Manifeste-se aí agora, fale. Ele quer que você fale com sua boca que ele é o Senhor. Romanos 10, 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e com o coração creres que ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pode acontecer com você, porque aconteceu comigo. Eu não sou um boboca, não. E não é que seja mais boboca, nem mais sabido. Eu não sou, graças a Deus, Deus me proporcionou uma inteligência razoável. Eu pude reconhecer Jesus. Eu fui sempre um excelente aluno, né? Eu vivi enganado, porque eu aprendi errado com meus pais, né? Agora, o que acontece? E eu estudei... eu estudei medicina numa universidade federal, sem pai, sem mãe, entrei com 16 anos na faculdade, então eu não sou muito bobo, não. Então, não sou mais sabido que ninguém, mas não sou burro, mas não conhecia Jesus. Mas eu tive o privilégio de conhecer Jesus, e agora eu tenho prazer de falar dele, porque eu sei que é verdade, que é certo, que ele quer ajudar-nos, ele quer estar cuidando de nós. E não podemos perder a oportunidade. Às vezes você está sendo sufocado por algo que você não sabe o que fazer, mas Jesus está aqui oferecendo ajuda para você. 33, então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele já sabia, ele queria que ela manifestasse aquilo ali, que ela declarasse, e ela declarou. 34, e ele lhe dizia: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha, vai em paz, agora você vai ter paz. Que coisa boa é ter paz. Que coisa boa é ter paz. Tem gente que fala: gente, eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. Então, coisa boa é ter paz. Vai em paz, né? E ser curada deste teu mal. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Quando ele foi lá, ele viu que a filha estava viva. Ele prostrou-se, Jairo, né, aos pés de Jesus. Aí chegou aquela mulher, teve uma perda de tempo ali, assim, gastou-se um tempo ali. Aí vieram os da casa dele, falaram: nem precisa mais incomodar o mestre, porque sua filha já está morta. 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A palavra é para você. Não temas, crê somente. João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Tem gente que quer ver para crer, mas Jesus falou que tem que crer para ver. Não temas, crê somente. 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. A menina tinha morrido. Aí desesperou, caiu o desespero, todo mundo chorando, desesperado. E o homem era importante, devia ter muita gente lá, tinha até as carpideiras, né?
Mas Carpinteiro eu acho que chorava mais no velório. Mas aqui chorando, os familiares, perdendo uma criança de 12 anos, que morre com qualquer idade, hein? Não morre só depois de 80 anos, 90 anos, não. Morre com 12 anos, morre com menos, nasce morto, morre com horas, morre com dias. A morte pega qualquer um. 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina está morta, não está morta, mas dorme. 40. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, ou cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Este milagre, Jesus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus 13:8. Então, aproveite, receba Jesus na sua vida. Você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Por favor, você que está bloqueando esses vídeos, essa live, libere essa de hoje, você vai ver quantas pessoas irão assistir. Faça isso, em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, usando o excelso e soberano nome de Jesus Cristo. Não resistas, mas obedeça, em nome de Jesus. Amém.